Graça e paz. Iremos começar essa nossa jornada sobre a história da Confissão de Fé Batista falando sobre o seu contexto histórico, a origem histórica da Confissão. Antes de mergulharmos nos ensinamentos da Confissão de Fé Batista de 1689, é essencial voltarmos no tempo e compreendermos o mundo em que ela foi escrita. A história nos ajuda a enxergar o valor que esse documento tem, não apenas como um texto doutrinário, mas como um testemunho de fé em tempos difíceis. Neste primeiro estudo, vamos entender como era o cenário religioso e político no século XVII, o que motivou os batistas a escreverem essa confissão, e por que ela ainda fala tão forte aos nossos corações hoje. Um tempo de grandes mudanças. O século XVII foi um período de muita agitação na Europa, especialmente no mundo cristão. A Reforma Protestante, iniciada no século anterior, já havia provocado grandes transformações, separando muitos cristãos do domínio da Igreja Católica e levando-os de volta às Escrituras como única autoridade de fé e prática. Na Inglaterra, a fé também passava por mudanças. A criação da Igreja Anglicana, pela separação do rei Henrique VIII da Igreja de Roma, trouxe uma nova igreja oficial, mas muitos ainda achavam que ela mantinha práticas erradas. Foi aí que surgiram grupos como os puritanos, que queriam purificar a igreja. Muitos irmãos foram presos, perseguidos, perderam seus bens e até suas vidas simplesmente por buscarem viver conforme a palavra de Deus. Os batistas, em especial, eram duramente perseguidos por não aceitarem o batismo de crianças e por defenderem que o Estado não deveria controlar a igreja. Mas mesmo com tantos obstáculos, eles continuaram firmes, reunindo-se em casas, grutas, florestas, onde pudessem ouvir a palavra. Um tempo de perseguições. Não era fácil viver fora da igreja oficial. Qualquer grupo que se reunisse à parte era considerado rebelde. Muitos irmãos foram presos, perseguidos, perderam seus bens e até suas vidas simplesmente por buscarem viver conforme a palavra de Deus. Os batistas, em especial, eram duramente perseguidos por não aceitarem o batismo de crianças e por defenderem que o Estado não deveria controlar a igreja. Eles queriam mostrar que estavam firmados na Bíblia, alinhados com as grandes verdades da Reforma, e que não eram hereges como muitos acusavam. Por causa das perseguições, o documento ficou guardado por um tempo. Só em 1689, após a assinatura do Ato de Tolerância, que trouxe mais liberdade religiosa, a confissão pôde ser publicada oficialmente e assinada por 37 pastores reunidos em Londres. Por isso, ela ficou conhecida como Confissão de Fé Batista de 1689. Por que isso é importante para nós? Porque essa confissão não foi escrita em tempos de paz ou conforto. Ela nasceu em meio à luta, à dor, mas também de uma profunda confiança em Deus e amor pela sua verdade. Quando a estudamos hoje, não estamos apenas lendo doutrina, estamos ouvindo a voz de irmãos que deram tudo para permanecer firmes na fé. Os batistas daquele tempo foram homens e mulheres simples, como muitos de nós, mas que decidiram viver segundo a palavra, mesmo que isso significasse perseguição. Que esse mesmo Espírito nos acompanhe ao longo de todo este estudo, e que ao conhecermos a história, sejamos inspirados a viver uma fé mais firme, mais bíblica e mais corajosa. Ficamos por aqui. Em breve nos encontraremos falando sobre os batistas particulares. Deus abençoe a todos nós e até lá.